Fala aí, minha gente, vamos falar desse empate frustrante do Grêmio diante do Bragantino na data do seu aniversário, um empate em 2-2 lá em Bragança Paulista, que poderia ter sido um resultado muito melhor se não fossem algumas falhas individuais. É claro que aqui eu tô falando especificamente do Reinaldo, você pode incluir também um pouco o Marquezin por conta das críticas que vem recebendo diante das penalidades, e é fato de que ele realmente é um goleiro muito ruim no quesito dos pênaltis, onde ele pula pelo menos um segundo antes, e qualquer batedor fica tranquilo batendo um pênalti em cima do Marquezin. O único pênalti contra o Marquezin que não entrou foi o pênalti do Ganso, na Libertadores, onde ele bateu na trave. Porque o Marquezin nem o canto tinha acertado. Mas é claro que as críticas vão ser muito mais direcionadas ao Reinaldo aí por parte da torcida, porque, afinal de contas, o erro foi dele. Um jogo que não foi bom do Grêmio, um jogo muito laicá, na verdade, onde os dois times poderiam ter tido as suas oportunidades para vencer a partida. O Grêmio até chegou mais perto em alguns momentos e o Bragantino, ainda por incrível que pareça, buscou forças para igualar o placar em duas oportunidades. É um jogo onde o Grêmio sabia a sua responsabilidade de ter feito os 3 pontos para se redimir daquele jogo contra o Atlético Mineiro, onde o Grêmio levou a virada no último minuto da partida, até porque agora o próximo jogo também não é nada fácil, é contra o Flamengo. Então, o Grêmio teria sim que ter tido um resultado um pouco melhor hoje, mas não aconteceu. O empate, se você for olhar estatisticamente pelo histórico do Grêmio lá no estádio do Bragantino, o Nabi Abbas Chedid, é um histórico bem ruim, né? 8 jogos, 3 empates, 5 derrotas. Não é um bom retrospecto do Grêmio, péssimo na verdade. Por conta disso, o empate talvez não seja algo tão ruim, mas pelas características que a gente viu no jogo, a maneira que os dois times se comportaram, o Grêmio estando 2 vezes na frente do placar e deixando 2 vezes o Bragantino empatar, acho que diz muita coisa sobre como esse time não consegue segurar um resultado. Vimos isso contra o Atlético Mineiro, mas daí também tinha um contexto de ter um jogador a menos, já que o Gustavo Martins foi expulso no primeiro tempo ainda. Mas hoje, porra, hoje não tinha desculpa. O primeiro gol do Grêmio é até um gol muito interessante, justamente os dois jogadores que são de um nível acima dos demais, Monsalve e Bright White. É uma jogada inteiramente deles ali, que o Monsalve dá um toque de categoria muito de um jogador que tem muita qualidade de cobertura ali em cima do goleiro do Bragantino. Pouco tempo depois, nem demorou tanto tempo assim, um pênalti do Rodrigo Caio que, tudo bem, por cima os dois se enroscam pelo braço, mas aí tem aquele lance ali do pisão, que ele arranca a chuteira do jogador do Bragantino. Achei um pênalti bem marcado, não tenho o que falar. E aí o Sacha vai, bate no meio, logo depois de ter visto que o Marquezin, um segundo antes, tinha se deslocado pro lado. O Marquezin é um goleiro que não tem a mínima noção, parece, de como um jogador vai bater o pênalti. Ele sempre se atira antes. É impressionante. O único pênalti que eu me lembre que não entrou diante do Marquezin foi um pênalti do Ganso no Fluminense, pela Libertadores, onde foi na trave, só. Porque o Marquezin, se vocês forem lembrar bem, tinha até errado o canto. Então, é um goleiro que nessa questão de penalidades deixa muito a desejar e aparenta ser muito fraco nessa questão. Em outras funções até também, mas nessa principalmente. Acho que é a principal característica negativa do Marquezin. E, enfim, uma pena, o primeiro tempo acaba sem o Grêmio conseguir fazer grandes jogadas também. Achei que volta um pouco melhor para o segundo tempo, alguns jogadores cresceram de produção na segunda etapa, principalmente o Cristaldo, que foi muito apagado no primeiro tempo, e também o Rodrigo Caio, que não fez um bom primeiro tempo, já era para ter sido um pênalti marcado para o Bragantino no primeiro minuto da partida, num lance ainda muito difícil de explicar, mas o Rodrigo Caio tá com a cabeça baixa, a bola acaba batendo no braço dele que estava aberto. Acho que pelo contexto da minutagem do jogo, 1 minuto, o VAR acabou nem chamando, um lance ali que passou batido. E também teve o pênalti dele, claro. Mas tanto o Cristaldo quanto o Rodrigo Caio cresceram de produção no segundo tempo. O Cristaldo pela assistência que deu pro gol do Gemerson, uma jogada muito interessante do Grêmio, com as trocas de passes, e o Soteldo se movimentando bem, pro passe ali pro Cristaldo conseguir fazer aquele cruzamento na cabeça do Gemerson. Um 2-1 muito interessante, que colocava o Grêmio ali já mirando um pouco mais a parte de cima da tabela. O Grêmio estava indo para a 11ª colocação, quase na 10ª, para ficar nessa primeira parte da classificação, mas, cara, aí a gente vai chegar num lance que é a capital do jogo, o erro do Reinaldo. O Reinaldo é um lateral razoável, ele não é ruim, mas também está muito longe de ser um bom lateral. Ele ganhou uma sobrevida no Grêmio pelas atuações que teve, principalmente na Libertadores, contra o Fluminense, quando ele fez aqueles 2 gols e o Grêmio ganhou o jogo de virada, o jogo de ida, depois acabou sendo eliminado, e também por alguns lances do ano passado, quando ele dava algumas assistências para um ET, que era o Suárez. Aí sim, a gente viu alguns lances potenciais do Reinaldo de boa característica ofensiva, mas defensivamente a gente vem acompanhado nesse ano que o Reinaldo é muito fraco defensivamente, e hoje ele teve o ápice disso num lance ridículo,
que ele vai dar uma puxada na bola, ele se perde na velocidade, se perde no tempo da bola, o jogador do Bragantino vem, consegue recuperar e chutou no cantinho do Marquezin para fazer um gol de empate, um gol que custou pelo menos 2 pontos ao Grêmio, e num campeonato isso aí é muita coisa, até porque o Grêmio não está em nenhuma situação confortável, muito pelo contrário, tem que abrir o olho para a zona de rebaixamento, que não está tão longe assim, por mais que tenha equipes piores, eu não acho de jeito nenhum que o Grêmio vai cair nessa temporada, eu acho até que o Grêmio vai buscar a classificação para alguma coisa, não sei se para uma Sul-Americana ou para alguma Libertadores, que já não é tão fácil assim, mas o Grêmio tem que começar a olhar para a parte de cima. O Renato mesmo, a gente já tem informações de que o Renato tá nesse imbróglio de se continua no ano que vem ou não, a questão da renovação, de diminuição de salário, e tem que fazer um restante de temporada agora no Campeonato Brasileiro muito bom para ver o que vai ser da próxima temporada, para ver o nível que o Grêmio vai conseguir investir em reforços, estando na Libertadores ou não, pelo menos alguma competição sul-americana o Grêmio tem que pegar, nem que seja sul-americana, mas são várias coisas, para vocês verem como 2 pontos podem custar caro. Ano passado custou um título brasileiro e nesse ano pode ser que o Grêmio não se classifique para alguma das competições sul-americanas por conta dessa pontuação que infelizmente escapou das mãos do Grêmio por um erro individual do Reinaldo. Depois da perda de bola ainda ele vai tentar dar o bote e se perde completamente, sabe? O jogador do Bragantino passou como se estivesse diante de um cone parado. O Reinaldo realmente é muito fraco na marcação, isso aí me preocupa bastante. Torço muito para que o Grêmio consiga a contratação do Navas, ex-Real Madrid, que eu tive o prazer de acompanhar em todos os jogos daquela temporada, desde 2016 até 2018, quando o Real Madrid foi tricampeão da Champions, e porra, é um goleiro enorme, fico muito triste com ele pela maneira que ele foi injustiçado até no PSG, com aquele Donnarumma que também falha pra caramba, enfim, isso aí já não vem ao caso, né, já tô emendando aqui um pouco de futebol europeu. Mas é isso, gente, um empate frustrante do Grêmio, que no fim das contas até acaba não sendo tão ruim se você olhar o histórico do Grêmio jogando lá em Bragança Paulista, mas para as ambições do Grêmio, pro tamanho de investimento, de camisa do clube, porra, eu não tenho como dizer que eu me chateio muito, eu sou exigente, eu me chateio muito do Grêmio empatando com o Bragantino. Acho quase inadmissível. Mas enfim, gente, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa aí o like, se inscreve no canal pra gente bater de uma vez os 10 mil inscritos. Muito obrigado, estamos quase, mas já tô agradecendo desde então. E é isso, pode deixar seu comentário aí pra gente fazer um debate sobre esse jogo. Tamo junto, até a próxima.